De volta com Frente a Frente, que entrevista hoje o cientista social Jorge Vieira, ele que é professor no SESMAC e membro do Conselho Indigenista e Missionário aqui em Alagoas. Professor, como nós falamos sobre políticas públicas e aí se insere a questão das reformas que estão aí no Congresso, algumas, claro, a maioria, né, quando se coloca, vem de uma forma antipopular, porque mexe diretamente com as garantias já adquiridas dos profissionais, dos trabalhadores em si. O que dizer hoje do momento político que vivemos, não é? E a realização dessas reformas? Quanto à reforma da Previdência, que é a mais polêmica até então, nós já vemos aí uma impossibilidade com a questão das assinaturas que viabilizam uma CPI, né, na Previdência, enquanto ela durar, o processo também da reforma fica paralisado. Como o senhor vê essa questão e a correlação de forças no Congresso, junto com os poderes, para viabilizar essas mudanças? Olha, eu quero reportar o processo constituinte, que foi um momento assim, importantíssimo, que nós tivemos uma Constituição cidadã, né? O que eu já disse, inclusive, aqui anteriormente. Veja, a composição do Congresso, naquele momento, que saiu das urnas de 1986, que foi o Congresso que elaborou, né, a nova Constituição, era um Congresso conservador, não era progressista. Era um Congresso que você tinha mais ou menos 15% de progressistas, né, à esquerda mesmo tradicional, como a gente fala, uns 25% que estavam aí nesse espectro da política no centro, né, mais em nível nacional, e os outros 50%, 60% extremamente que estavam, inclusive, organizados no famoso Centrão. Eu lembro do Ricardo Fiuza, deputado federal por Pernambuco, né, a extrema-direita e a direita, militares, conservadores, etc., estavam nesse aí. Então, quer dizer, juntando tudo, você tinha um Congresso conservador. Mas qual foi a marca de 1986 para 88 com a promulgação? O que foi importante naquele momento? Que a sociedade se mobilizou, a sociedade interviu no Congresso Nacional no sentido para na nova Constituinte, movimento sindical, igreja, sindicato, associação de moradores, movimento sem terra, sem teto, a sociedade se mobilizou naquele contexto. Nesse contexto, o meu grande problema não é o Congresso, efetivamente, no sentido do conservadorismo que está em... Da sua composição. Uhum. Porque permanentemente não tem se diferenciado. A minha preocupação hoje, fundamental, é com a sociedade. Porque eu não vejo isso, eu vejo uma apatia, parece que a sociedade está anestesiada como um todo. Isso não seria consequência, professor, dos anos de governo do Partido dos Trabalhadores, em que as lideranças sindicais, não é? O movimento sindical deu uma trégua na mobilização para dar um respaldo político ao governo e daí se perdeu justamente nesse mobilismo? Eu acho que tem dois fatores, efetivamente. Um é este, eu vou refletir. O anterior, tem um anterior, que é o seguinte: quando a Constituição foi promulgada, eu fiz uma leitura da sociedade, que a sociedade é como dissesse, bom, garantimos a lei, agora a lei vai, o Estado vai cumprir o que está posto na lei. E a gente sabe que não é assim. Efetivamente, historicamente, em lugar nenhum do mundo, o Estado vai cumprir o seu papel se não tem exatamente a sociedade que fiscaliza, reivindica, mobiliza, questiona, critica, etc. Tal. Chama a atenção dos governantes, né? Então, o primeiro problema foi isso. Pós-promulgação da Constituição, tivemos, de certa forma, aquela parada, a sociedade acreditou, cumpri minha missão, garanti uma nova Constituição e cabe ao Estado. E a segunda, você
toca no problema, que eu tenho colocado isso efetivamente. Ou seja, o que é que aconteceu efetivamente? Eu lembro muito bem que Lula, no 1º de maio do seu governo, em 2003, Lula disse uma frase que imediatamente eu captei, analisei, a gente como vive de análise do que é dito e do que não dito também, né? Mas lá foi dito. Lula disse, olha, companheiros, falando lá no ABC para o 1º de maio para os sindicalistas, ele disse, olha, o sindicalismo que fizemos até agora não será mais o mesmo a partir do meu governo. Ora, essa frase de Lula representa o quê? Veja, o Estado vai cumprir o seu papel, etc. Fique tranquilo que nós... Porque Lula tentou fazer a conciliação de classe social. Lula tentou trazer a classe trabalhadora com a classe burguesa, capital e trabalho, tanto que José de Alencar representava a classe empresarial e Lula a classe trabalhadora. E ele foi traído pelo próprio pensamento dele. Pois é, inclusive traído pela também a ideia de formar uma elite do partido que se apropriou do poder e, independentemente do que pensasse a base, agiu e se envolveu, inclusive, nas práticas de corrupção que eram condenadas pelo partido e que colocou a cúpula quase que inteiramente nas condições que a gente viu nas questões judiciais. E, inclusive, eu acho que internamente também. Internamente isso teve um impacto dentro do próprio partido, o processo de debate, de discussão, de conflito, que sempre foi um elemento histórico dentro do Partido dos Trabalhadores, virou praticamente um partido institucionalizado. Um partido sem trazer essa riqueza interna dos movimentos sociais. Isso foi uma coisa. Dar essa chancela, professor, à cúpula do partido foi um erro, digamos assim, eu não diria um erro estratégico do partido? Eu acho que foi. Qual era a avaliação do partido? Nós estamos no poder e vamos executar as demandas que estão postas. Para executar essas demandas, vamos governar chamando os outros segmentos. Tem que compor. Fazer a composição. É imperiosa. Exatamente. A composição. Aí essa composição, que de certa forma é necessária, ninguém governa sozinho, efetivamente no Brasil, teve que compor. Só que veio compondo com tudo que tinha de ruim também do outro lado, juntando o processo. Então, foi um erro, e eu poderia dizer um erro necessário, porque você tinha que compor. Entretanto, tinha que ter uma clareza de projeto político, estratégico, além do governo, porque são duas coisas que nós temos que separar, governo e poder. Pois é, o presidente Temer já afirmou que a impopularidade daria a sustentação para essas reformas que são antipopulares. E o governo Lula teve, no passado, a condição de promover uma reforma que não causasse tanto transtorno à população, não é? E o Lula teve, por exemplo, grandes reformas que deveriam ter feito, por exemplo, a tributária, a política, a reforma dos meios de comunicação, que teve tem um papel fundamental na sociedade e não fez, com popularidade de 86%, e não fez, entende? Então, agora, veja, o atual governo, até comparando com o atual governo, ele está fazendo de forma amarga para a sociedade, né? Tirando todos os direitos da sociedade, um governo totalmente impopular. É uma profunda contradição, né? No momento que Lula, representando o Partido dos Trabalhadores, e um projeto que vai além do Partido dos Trabalhadores, que é um projeto da sociedade e dos partidos de esquerda e do partido de centro, né? Que essa é a proposta do que foi o governo Lula, efetivamente teve condições de avançar nas reformas, mas não fez. Então foi um grande erro, efetivamente, inclusive nessa questão, para pegar o link com a questão da terra. Eu lembro, ainda em 2002, na campanha de Lula, onde ele foi eleito, né, na campanha de 2002, aqui na aldeia indígena de Pesqueira, do povo Chucuru de Ororubá, Lula disse, companheiros, falando para os índios,
eu, presidente da República, irei resgatar a dívida histórica que o povo brasileiro, o Estado brasileiro tem para com as populações indígenas. Mas não resgatou. Mas não resgatou. Essa dívida, eu tenho, inclusive, já disse aqui na Assembleia, em sessões públicas, eu digo, escrevo isso, né? Vou continuar permanentemente cobrando isso, porque uma das coisas uma das que não foram cumpridas foi esta. Professor, sobre os projetos que o senhor está levando, dois que o senhor anunciou aqui no início da nossa entrevista, para a sociedade brasileira, para o progresso da ciência, que vai acontecer este ano aqui no país. O que revela esses dois projetos? O que eles propõem? Pois é, são dois projetos de pesquisa, inclusive realizados com pesquisadores. Eu coordeno um núcleo no SESMAC, que é Núcleo de Pesquisa em Antropologia Jurídica, que tem vários pesquisadores, o próprio coordenador do curso, o professor Fernando Amorim, enfim, advogados, psicólogos, antropólogos. Nós estamos numa faixa de 30, 40 pesquisadores aqui no estado de Alagoas, onde eu coordeno e outros grupos específicos dentro do núcleo, né? E aí eu tive a felicidade, né, a semana passada, primeiro, um projeto que foi realizado com alunos do SESMAC, orientado por mim, no PIBIC, que foi avaliado, né, com excelência, e que esse projeto que trata exatamente da questão da autonomia dos povos indígenas, é um projeto que trata exatamente disso, ou seja, a discussão da incapacidade ou não dos povos indígenas, porque a Constituição de 88 garante que os índios são plenamente capazes, então nós tratamos, esse projeto trata da questão da autonomia dos povos indígenas, e foi inscrito, inclusive, para o prêmio dos melhores projetos do Brasil de iniciação científica. E um outro, nós fazemos a análise da Era Vargas e do SPI, relacionado com a literatura que foi escrita, né, aqui no Estado brasileiro, para a gente ver exatamente qual foi o papel do SPI e da Era Vargas na relação com as populações indígenas. Bem, professor, estamos no restante do minuto final da nossa entrevista, infelizmente, e algumas considerações que o senhor queira fazer, pode fazer agora. Eu só quero agradecer mais uma vez, Gorete, pelo esse espaço da Assembleia Legislativa, o seu programa Frente a Frente, né? E também convocar a sociedade, provocar, para despertar essa sociedade para o que está acontecendo no Brasil. Está tirando o teu direito, o meu, o nosso direito, né? E nós, classe média, precisamos deixar de pensar pelo próprio umbigo. Nós precisamos pensar pela sociedade, porque isso nós temos condições, porque nós temos formação e temos acesso aos bens produzidos, ainda temos acesso produzido pela sociedade. Bem, eu agradeço mais uma vez a sua participação, professor, e até uma próxima oportunidade. Obrigado. A você também. Obrigada pela audiência e até o nosso próximo Frente a Frente.